Olá pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula são os contratos de concessão e aqui especificamente focarei a evolução legislativa, como o direito brasileiro se transformou, como o direito brasileiro se expandiu ao tratar dessa matéria das concessões nas últimas décadas. O que nós precisamos saber, em primeiro lugar, é que essa expansão das normas sobre concessões, das figuras concessórias no Brasil, está ligada especialmente a dois grandes movimentos, o movimento de desestatização de um lado e o movimento de contratualização de outro. A desestatização abrange, entre outras técnicas, a delegação de serviços a particulares com o objetivo de reduzir custos do Estado e gerar mais eficiência. Desde a década de 90, o Estado brasileiro tem fortalecido suas políticas de desestatização e, para viabilizá-las, muitas vezes recorre aos contratos de concessão e também a contratos de permissão. Bom, mas não é só isso. A figura concessória também tem ganhado muito espaço por força de um segundo movimento que nós chamamos de contratualização. Essa contratualização nada mais é que uma das facetas de um fenômeno maior que nós denominamos de concertação administrativa, consensualização administrativa e sobre o qual eu falei em detalhes em uma playlist sobre contratos administrativos. Bom, a contratualização fez expandir o número de contratos administrativos que nós temos no direito brasileiro, dando origem a vários grupos contratuais. Nós falamos hoje de contratos instrumentais, para indicar aqueles que estão na lei de licitações, falamos de contrato de cooperação, como os convênios, como as parcerias sociais com o terceiro setor, falamos também de contratos no exercício de poderes de autoridade, como os acordos de leniência, os compromissos de cessação de prática, e temos ainda um quarto grupo muito importante que está em expansão, que são os contratos com finalidade concessória. Tá certo? Então, as concessões são impactadas, têm se expandido, seja pela desestatização, seja, de outro lado, por influência da contratualização. Eu gostaria de evidenciar essa minha afirmação a partir de um histórico das nossas leis contratuais públicas. Notem que, em 1990, o governo brasileiro editou a Lei de Desestatização, a 8.031, que é uma lei já revogada, mas que vem a dar um impulso inicial a essas figuras concessórias. Mais tarde, em 1995, depois da edição da Lei Geral de Licitações de 93, o Brasil criou a sua Lei Geral de Concessões, a famosa Lei 8987. Em seguida, ainda em 95, se publicou a Lei 9.074, que trata de concessões, fala de serviços públicos de energia elétrica e também traz normas gerais, por exemplo, sobre prorrogação desses contratos. Em 1997, seguindo nesse movimento de valorização da delegação de serviços, temos a edição da Lei de Desestatização 9491, que afastou a lei de 1990, tá certo? Mais tarde, na década de 2000, surge no Brasil a Lei das Parcerias Público-Privadas, que, como já expliquei, são modalidades especiais de contratos de concessão. A Lei das PPP é a Lei 11.079 de 2004. Mais tarde, seguindo aqui na nossa evolução, tivemos também na década de 2010 alguns diplomas importantes. Em 2016 foi editada a Lei das Parcerias de Investimento, a Lei 13.334, e em seguida tivemos em 2017 a Lei da Relicitação, a 13.448, que é uma lei que prevê essa figura interessantíssima de relicitação como uma extinção amigável de contratos de concessão em setores específicos, como o setor aeroportuário, rodoviário, ferroviário, e que permite, portanto, que se resolva um problema de incapacidade do prestador para viabilizar aquele contrato, ou também que se resolva uma situação em que o prestador descumpre o contrato. Então, pela relicitação, o que se faz é rescindir amigavelmente o contrato, aquele prestador que tinha assinado o contrato é afastado da prestação, o Estado faz uma nova licitação, aquele antigo prestador não pode participar da nova licitação e o serviço é entregue a um novo prestador, portanto, por meio dessa nova licitação para tornar o serviço viável. Tá certo? Então, em um momento oportuno, gravarei uma aula para explicar em detalhes essa figura da relicitação.
E, seguindo nesse movimento, temos em 2021 a nova Lei de Licitações, a 14.133, que é uma lei focada muito fortemente nos contratos instrumentais, contratos de obras, serviços, fornecimento de bens, mas que tem um papel fundamental para as concessões, porque a Lei de Licitações se aplica subsidiariamente aos contratos de concessão, e nós sabemos que as leis de concessão são muito enxutas e muitas vezes dependem dessas normas gerais que estão lá na Lei de Licitações, tá certo? Então a Lei de Licitações não pode ser esquecida aqui, porque ela é aplicada frequentemente para resolver problemas relativos a contratos de concessão. Bom, para finalizar essa aula introdutória, vamos verificar o que diz a Lei 8.987, qual é o seu papel. De maneira geral, essa Lei Geral de Concessões é baseada na competência do Congresso Nacional para criar normas de contratação pública para todos os níveis federativos. Então, o que nós temos que ter em mente, em primeiro lugar, é que a 8.987 é uma lei nacional, é uma lei cujas normas incidem sobre a União, sobre os estados e sobre os municípios. E esse diploma de aplicabilidade nacional concretiza o artigo 175, que permite ao Estado usar as figuras da concessão e da permissão de serviços públicos. É claro que os estados e municípios podem criar suas próprias leis de concessão, mas desde que respeitem as normas gerais da Lei 8.987. Outra coisa também importante é saber que, além da Lei Geral de Concessões, nós temos várias leis setoriais. Nós temos a Lei Geral de Telecomunicações, nós temos a Lei das Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, nós temos leis do setor de energia, nós temos leis do setor de transportes e, portanto, a Lei Geral não exclui as normas setoriais. Muito pelo contrário, sempre que nós tivermos um conflito, um caso concreto em matéria de concessões, nós precisamos olhar, em primeiro lugar, para as normas setoriais e apenas em segundo lugar para as normas gerais. Nós sempre começamos pelas normas especiais e depois voltamos às normas gerais da lei, aqui 8.987, tá certo? Bom, entre outras coisas, essa Lei 8.987, essa Lei Geral de Concessões, define o que é serviço adequado e quais são os seus elementos. Essa lei estipula direitos e deveres dos usuários. Essa lei trata dos encargos e deveres do poder concedente e também da concessionária, que é a prestadora do serviço delegado pela concessão. Essa lei trata de política tarifária, trata da licitação, trata da modelagem do contrato. Enfim, essa lei é muito relevante porque trata de quase todos os atores, trata das obrigações desses vários atores, trata da licitação, do contrato, entre outros assuntos. Eu gostaria apenas de destacar um fato muito importante. A Lei Geral de Concessões não faz menção à figura do regulador, à figura das agências reguladoras. E isso é um problema, porque muitas vezes esses contratos são regulados por agências e a Lei de Concessões não equaciona essa questão e sequer menciona o regulador. Essa é uma falha grave da nossa Lei Geral de Concessões, tá certo? Além da Lei Geral de Concessões, que é muitíssimo importante, eu indicaria um segundo diploma que também tem um papel estratégico, que é a Lei 11.079 de 2004, a Lei das PPPs. Essa lei cria, portanto, duas novas modalidades de concessão em regime especial, que são a PPP administrativa, aplicável a serviços gerais, e que é sustentada totalmente com recursos públicos, com a contraprestação do parceiro público, e temos a PPP patrocinada, que é utilizada para serviços tarifados. E na PPP patrocinada nós temos, portanto, tarifa que se soma a uma contraprestação do parceiro público. Eu vou explicar isso em detalhes em aulas especiais, por enquanto só desejo passar um panorama dessa lei. Outra coisa importante, a Lei 11.079 restringe essas figuras das PPPs a contratos de certo valor. A PPP não pode ser usada para qualquer valor de serviço, de contrato, tá certo? Eu não posso fazer uma PPP para um contrato de R$1 milhão, de R$500 mil. Existem valores próprios que serão discutidos nas leis, serão discutidos nas aulas específicas sobre essa lei. E também, essa lei prevê um regime jurídico especial, inclusive em matéria licitatória. Um ponto interessante da lei de PPP é que, diferentemente da Lei Geral de Concessões, essa lei aqui separa muito claramente o que são normas nacionais aplicáveis a todos os entes da federação e o que são normas apenas federais e aplicáveis à União tão somente. Bom, nas próximas aulas nós vamos discutir, portanto, o regime dessas leis. Um grande abraço e até a próxima.